defasagem entre o progresso intelectual e o progresso moral da humanidade? Ao determinar o sexo do bebê, pode a genética perturbar a escalada evolutiva do espírito? Seriam confiáveis as obras recebidas pelo médium Robson Pinheiro? Pode o recém-desencarnado sentir-se preso à sua família? O que acontece com a nossa consciência moral ao deixarmos esta vida? Deus coloca o necessitado à nossa frente para estimular nossa capacidade de amar. Março é o mês que nos faz lembrar a desencarnação de Allan Kardec. Muito bom dia, ouvinte. São 11 horas e 33 minutos em Garça. Se o programa é bom para você, recomende-o aos amigos e familiares. O programa também pode ser ouvido pelo site da emissora ao vivo, www.uniradio.com.br, e após o programa pelo Facebook ou pelo YouTube do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obrigada pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use seu bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões, telefone, escreva ou nos envie uma mensagem por e-mail ou por WhatsApp, que elas serão sempre bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade do programa. O programa é feito para o ouvinte. Nossos telefones de contato o fixo é DDD 14 34710700. Os celulares da TIM 981 792405 ou da Vivo 997 51 2397. Já o nosso e-mail é momentoespírita@caminhodedamasco.org. Para sua mensagem de WhatsApp, use o celular da Vivo 997 512397. Você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, no endereço Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, 1725, Garça, São Paulo, CEP 17.400.000, ou ainda nos entregar pessoalmente o seu recado. Contamos com sua participação. Livro que vamos sortear daqui a pouco, ao final desta edição, entre os ouvintes que nos telefonarem, dizendo que estão ouvindo o Momento Espírita. Síndrome do Amor, pelos autores espirituais Fernando e Márcia, com psicografia da médium Graça Leão. O romance mediúnico que conta a vida de Márcia, reencarnada com a síndrome de Down, para se libertar de problemas do passado e partir para uma etapa especial de ascensão espiritual. Síndrome do Amor é uma publicação da editora M. Ganhou o livro no domingo passado a ouvinte Maria Laucene Lessi, residente aqui em Garça. Ligue até o meio-dia para o telefone fixo 3471-0700 ou para os celulares 981-792405 e 997-512397. Você estará participando do sorteio do livro Síndrome do Amor, de Graça Leão. E esta é a edição número 2080 de Momento Espírita, 46 anos no ar. Guilherme Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. Nesta apresentação, Juliana e Cláudio. A participação hoje, Maris e Sônia. Na secretaria, Maris e Benevides. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezado ouvinte, muito bom dia. George Church, professor da Universidade de Harvard, Aubrey de Grey, gerontologista e biomédico especializado em anti-envelhecimento, e o engenheiro Raymond Kurzweil, esses dois do Instituto Tecnológico de Massachusetts, Estados Unidos, anunciaram recentemente que o ano de 2045 marcará o início de uma nova era,
em que a medicina poderá oferecer ao homem a possibilidade de viver por um tempo jamais visto na história. Órgãos que não estejam funcionando poderão ser trocados por outros melhores, criados especialmente para nós. Partes do coração, do pulmão e até o cérebro poderão ser substituídos. Minúsculos circuitos de computador serão implantados no corpo para controlar reações químicas que ocorrem no interior das células. Estaremos a poucos passos da imortalidade. Mas não são apenas os cientistas que estão fascinados com o progresso. De um modo geral, todos estamos. De poucas décadas para cá, o surto de desenvolvimento tecnológico foi simplesmente extraordinário. Diríamos, um verdadeiro milagre de realizações. Que cidadão da década de 1950 poderia sonhar com esse notável avanço? Se alguém, naquela época, por exemplo, falasse de um minúsculo aparelho portátil que cada pessoa pudesse transportar para onde fosse e falar com outra a qualquer distância, com extrema facilidade, de duas uma. Ou essa pessoa havia visto essa história fantástica em algum livro ou filme de ficção, ou seria mais um visionário ou desequilibrado neste mundo. No entanto, hoje, qualquer cidadão, e até crianças, podem dispor facilmente de um celular. E não apenas isso. Uma rica variedade de aparelhos eletrônicos tomou conta de nossa vida, incluindo a revolução causada pelo computador e pela internet, que prometem avanços inimagináveis. Então, perguntamos: podemos duvidar de mais alguma coisa? Para onde estamos caminhando? Até que ponto George Church e seus companheiros não estão com a razão? Não estaria o ser humano conquistando superpoderes? Porém, essa realidade fantástica que nos circunda atualmente precisa ser considerada sob dois ângulos. Primeiro, o lado positivo da extraordinária capacidade humana. E, em segundo lugar, o lado preocupante desse cenário, que já estão nos fascinando, e com isso pode nos afastar mais ainda dos valores espirituais. Não estamos afirmando que o progresso é ruim. Não, muito pelo contrário. Se considerarmos seus efeitos no bem-estar e no conforto que nos tem trazido ultimamente, não podemos deixar de agradecer a Deus pela inteligência que deu ao homem, a fim de que ele aprendesse a se superar em muitos de seus problemas. O que nos preocupa é o fato de não termos caminhado com o mesmo empenho no campo espiritual. É certo que progredimos um pouco. Já não somos tão ignorantes quanto os homens da antiguidade ou tão cruéis quanto os da Idade Média. Mas mesmo assim, não andamos o suficiente para uma transformação mais ousada no campo da cooperação e da solidariedade, por exemplo. A vida difícil do passado devia ter nos ensinado a ser mais solidários uns com os outros. Mas não foi suficiente. No entanto, a vida hoje, bem mais fácil, onde os recursos são mais acessíveis, podem concorrer para que aconteça exatamente o contrário. Vamos nos isolando em nosso mundo, tornando-nos mais individualistas na medida em que nos distanciamos uns dos outros. Não é difícil entender a nossa colocação. Se estivermos num barco a ponto de naufragar, a existência do perigo é motivo para que todos fiquem alerta e se unam em defesa da vida coletiva. Mas, se o barco estiver deslizando em mar calmo, com a tranquilidade e a segurança imperando entre os passageiros, é mais fácil para cada um se isolar, pensar apenas em si mesmo, esquecendo os demais.
É mais fácil surgir disputas de interesse, competições e conflitos por causa da atitude egoísta de cada um. Apesar das opiniões pessimistas dos eternos inconformados, talvez estejamos num mar calmo hoje em dia, procurando cada vez mais conforto e, sobretudo, acreditando que não mais precisamos de Deus, pois o homem, convencido de seu poder, passa a acreditar-se um Deus de verdade. E apesar de todas as calamidades que têm acontecido no mundo, talvez precisemos de algo ainda maior, que nos faça compreender a necessidade de sermos mais fraternos uns com os outros. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, aguardamos suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões. Sua participação enriquece o programa. O mais importante é falar sobre o que o ouvinte quer saber. Perguntas formuladas num domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. E vamos então às perguntas de hoje. Uma questão enviada pelo nosso ouvinte Cristiano da cidade de Veracruz. Desta vez, ele se reporta ao livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Refere-se ao capítulo 16, que tem o título Determinação de Sexo, quando o autor espiritual responde a seguinte pergunta: como devemos encarar a possibilidade da ciência humana patrocinar a determinação de sexo no início da gestação? Para conhecimento dos demais ouvintes, devemos dizer que André Luiz foi médico e pesquisador no Rio de Janeiro, onde desencarnou no início da década de 1930. Teve um início de experiência difícil no mundo espiritual, segundo o relato do livro Nosso Lar. Porém, muito instrutiva, pois lhe rendeu muitos conhecimentos da vida espiritual, que decidiu trazer para o mundo. Depois de alguns anos sofrendo, se integrou nas atividades da colônia Nosso Lar e, sob a supervisão de Emmanuel e equipe, passou a relatar experiências que traziam muitas informações e que podiam ser mais bem entendidas com o avanço da ciência até meados do século XX. Informativas, a primeira das quais Nosso Lar, todas baseadas em relatos de casos da vida espiritual e contendo as inúmeras informações de caráter científico, André Luiz mandou 2 livros teóricos, Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, editados respectivamente nos anos de 1958 e 1959, através dos quais apresenta os princípios científicos em que se basearam suas conclusões. Portanto, essas 2 obras têm mais de 60 anos e se baseiam quase que inteiramente no que a ciência até aquela época havia descoberto. Dizemos quase inteiramente porque nas 13 obras informativas de André Luiz existem várias referências a leis, princípios ou fenômenos que só foram detectados pela ciência muitos anos depois de seus escritos. Na questão levantada pelo Cristiano, vemos a preocupação sobre a determinação do sexo do indivíduo na década de 1950. Mas os avanços nesses estudos ainda levariam décadas para dar seus primeiros resultados práticos. Tanto assim que o primeiro caso humano de reprodução assistida, ou seja, de fecundação artificial da mulher através da manipulação do óvulo e do esperma, só veio a ocorrer no ano de 1978. No entanto, já se cogitava da possibilidade de os cientistas penetrarem mais fundo no conhecimento do DNA, que é o código da vida biológica. O mapeamento genético do ser humano, o conhecido genoma, só veio a ser concluído no ano de 2003, portanto, muito recentemente.
O extraordinário avanço dos estudos da genética nos últimos anos, especialmente com o desenvolvimento da engenharia genética, já é possível manipular os genes, mas isso tem sido feito com vegetais e animais, até porque não se sabe de forma definitiva a que realmente a manipulação genética pode levar. Hoje, por exemplo, sabemos que existe nos meios científicos uma discussão e, consequentemente, muitas dúvidas sobre os chamados alimentos transgênicos, que são justamente o produto de manipulações dos genes com o fim de melhorar a produtividade e a qualidade do alimento. Há os indícios de que a utilização desses produtos, sem critério, vem causando determinadas doenças. Ora, a resposta de André Luiz, há 60 anos, foi nesse mesmo sentido, ou seja, os riscos que a manipulação genética em relação à determinação do sexo podem trazer, sem um conhecimento mais profundo das leis da natureza. A pergunta do capítulo 16 de Evolução em Dois Mundos, relativa à manipulação genética, se refere à questão de o homem, dos pais, por exemplo, poderem determinar o sexo da criança gerada, ainda no início da gestação. Na resposta, André Luiz, com a visão da época e naturalmente levando em consideração os conhecimentos científicos que se tinham em nosso lar, questionou essa pretensão, considerando que tal procedimento poderia causar desajustes no espírito reencarnante em relação ao sexo que ele não escolheu ou para o qual não está destinado. Isso porque o sexo já está determinado no momento da concepção, quando o esperma fecunda o óvulo, e do ponto de vista das necessidades evolutivas do espírito, é a condição sexual de que ele precisa na presente encarnação. De maneira mais simples, poderíamos dizer que se os pais pudessem escolher o sexo do filho logo após sua concepção, sem levar em conta que o espírito é que determina essa condição, segundo suas necessidades, eles estariam colocando um entrave na evolução desse espírito e poderiam mesmo contribuir para que o filho ou a filha que estão para nascer deparassem nesta vida com o sexo para o qual não estão espiritualmente destinados. Essa intervenção intempestiva causaria, portanto, o que é conhecido por inversão sexual, ou seja, o menino acabaria por manifestar as tendências femininas, enquanto que a menina manifestaria tendências masculinos ao longo da sua nova existência, mas não por necessidade do espírito, e sim por intervenção inapropriada dos pais. E atenção, você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição, Síndrome do Amor, pelos autores espirituais Fernando e Márcia, com psicografia da médium Graça Leão. Ligue para o telefone fixo 3471-0700 ou para os seguintes celulares, o da Vivo 997-512397 ou o da TIM, que é o 981-792405. Cidade de Lupércio nos passou, através da Odete Baltos Reganhã, a seguinte questão que achamos oportuna para podermos abordar importante faceta do caráter da doutrina espírita. E a pergunta é a seguinte: as obras escritas pelo médium Robson Pinheiro são confiáveis? Veja bem, caro ouvinte, pela forma como a pergunta foi feita, se devemos ou não confiar nas obras que vieram através de um médium, não é difícil perceber duas coisas. Ou essa jovem tem lido tais obras e colocado em dúvida conteúdos que elas trazem sob o ponto de vista da doutrina espírita, cujas bases estão nas obras de Allan Kardec, ou então, antes mesmo de tomar contato com as obras de Robson Pinheiro, ela já ouviu críticas sobre elas. Seja qual for a situação, porém, o que importa é que existem dúvidas sobre conteúdos da obra de Robson Pinheiro. E quando esses comentários se generalizam, é sempre bom examinar com critério o que está acontecendo. Esse é o caráter da doutrina espírita. Porém, está muito claro nas obras de Allan Kardec, onde encontramos os fundamentos da doutrina espírita, que
Para o Espiritismo, o que interessa é a verdade. O Espiritismo não pode abrir mão da verdade. Mesmo assim, a doutrina sabe que a verdade é relativa ao nosso grau de evolução. O que é verdade para uma criança não é para um adulto. Portanto, a verdade não nos vem pronta e acabada, mas de acordo com o nosso progresso evolutivo, tanto o progresso intelectual quanto o progresso moral. Como o conhecimento da doutrina deve ser o nosso ponto de partida, é preciso conhecer o Espiritismo para fazer um bom julgamento sobre qualquer obra. E conhecê-lo é estudá-lo, porque só estudando é que vamos desenvolver o pensamento espírita, ou seja, vamos adquirir a maneira própria de pensar do Espiritismo. Assim, podemos dizer em linhas gerais que existe uma lógica espírita. O Espiritismo desenvolve em cada um de seus adeptos essa maneira de raciocinar, de entender o mundo e a si mesmo, de compreender o sentido da vida e de discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Seguindo tais diretrizes, como seres inteligentes, somos capazes de discernir ou de fazer juízos mais perfeitos sobre o que lemos, vemos ou ouvimos. Por isso, Allan Kardec recomenda, primeiramente, o estudo da doutrina, a fim de que possamos adquirir essa capacidade, considerando que aprender também é uma questão de tempo e de amadurecimento. Desse modo, o Espiritismo, como doutrina, não tem medo da verdade, nem se assusta com possíveis distorções que queiram fazer sobre seus conceitos, pois, segundo Kardec, a verdade prevalecerá. Os espíritas precisam aprender a ler a Revista Espírita. Num dos artigos desta revista, Kardec chega a dizer aos seus críticos: se eu estiver com a verdade, você acabará pensando como eu penso. Mas se eu não estiver com a verdade, acabarei pensando como você. É sem dúvida uma forma segura e tranquila de lidar com a verdade, sem se assustar com as verdades que possam, à primeira vista, nos chocar emocionalmente. Tanto assim que na revista Espírita, Kardec chega a fazer comentários sobre algumas obras de seu tempo, obras que recebiam muitas críticas dos espíritas. Mas interessante é que ele deixa para os leitores espíritas fazer seu próprio julgamento, a fim de desenvolver a capacidade de discernir ou de pensar como o Espiritismo pensa. Com relação às obras de Robson Pinheiro, como de muitos outros médiuns, pois temos centenas de médiuns no Brasil publicando seus trabalhos, a obrigação moral do espírita é ler essas obras, procurar avaliá-las segundo os critérios que o Espiritismo estabelece e tirar suas próprias conclusões. O que não devemos fazer, mas geralmente fazemos, é ler somente os autores que concordam conosco. Isso seria um erro grave sob o ponto de vista do Espiritismo. Não existe obra perfeita, não existe médium perfeito e tampouco existe espírito perfeito. E em toda obra vamos encontrar informações que atendem às nossas expectativas, tanto quanto pontos que não parecem incoerentes com o pensamento espírita. Cabe a nós, a cada um de nós, diferenciá-los, sabendo que o caminho para a verdade é sempre cheio de escolhos, mas é o leitor que precisa saber removê-los. Sim, o próprio Kardec, que no seu tempo sofreu toda espécie de críticas, não teria deixado, como deixou entre seus últimos escritos, uma longa lista de livros que deveriam servir de base para o espírita montar sua própria biblioteca. E nessa lista não se encontram apenas as obras espíritas ou as obras que dão alguma sustentação à doutrina, mas estão também as obras que combatem o espiritismo, as obras escritas pelos adversários da doutrina, porque mesmo nessas obras há verdades, e o leitor espírita não poderia estar seguro de sua crença se não conhecesse as ideias contrárias às suas, para saber se realmente ele está no melhor caminho. Relacionado a este mesmo tema, o nosso companheiro de trabalho Guilherme Souza
pergunta se é possível uma pessoa da família que desencarnou num momento em que sua vida estava muito complicada, inclusive com problemas financeiros, permanecer em casa e até influenciar pessoas com a sua presença. O que se poderia fazer para afastar esse espírito? Esta questão temos certeza de que muitos ouvintes gostariam de fazer, porque não se trata de um caso isolado, mas de casos que acontecem e ocorrem frequentemente dentro das famílias. Na verdade, a maioria das pessoas, não tendo o conhecimento do que se passa além desta vida, não consegue resolver muitos problemas relacionados aos familiares desencarnados e que acabam afetando a família, principalmente se ela não tem uma religião ou não procura adotar uma nova postura diante da vida. A vida, além da morte, é simplesmente um prosseguimento desta vida. A morte do corpo não é morte para o espírito. Ele continua sendo ele mesmo, agora em outra dimensão de vida. Por isso, existe muita ilusão em se pensar que acabando com a vida, e referimos-nos às pessoas que se suicidam, acabamos com nossos problemas. Puro engano. Não é tão simples assim. Espíritos familiares que partem desta vida num momento de profundo sofrimento moral, como ódio, revolta, mágoa, ideias de vingança, culpa, sentimento de impotência ou baixa autoestima, levam consigo o peso dessas angústias e por isso precisam de ajuda. É claro que existe a assistência espiritual do outro lado por parte de espíritos amigos, aguardando-o para lhe oferecer auxílio. Mas o problema é que muitas vezes o recém-desencarnado está atrelado aos problemas e às pessoas que ficaram, e essas pessoas precisam participar da solução. Desse modo, é possível que após o desligamento do corpo, ele não consiga se desligar tão já da casa ou das pessoas com quem ele tem compromisso. Precisa da ajuda. E a melhor ajuda é justamente dessas pessoas que inicialmente podem orar por ele ou podem fazer algum bem em seu nome, pois os espíritos são muito sensíveis aos nossos sentimentos. Muitas vezes, a família, mesmo sem conhecimento espírita, mas com um elevado sentimento de religiosidade, consegue ajudá-lo, assumindo uma postura de respeito e de prece, favorecendo desse modo o equilíbrio espiritual do ambiente da casa. A espiritualidade, que sempre procura inspirar os familiares nesse sentido, embora nem sempre consiga, aproveita a serenidade do clima mental criado e consegue, de algum modo, encaminhar o desencarnado para um tratamento adequado. Do ponto de vista espírita, não é apenas o desencarnado que precisa ser assistido e tratado, mas toda a família. O mesmo acontece quando uma pessoa cai doente em casa, todos precisam assumir uma atitude de colaboração para que ela se recupere. Assim também com relação aos entes queridos que deixaram esta vida, principalmente se a situação deles aqui já era preocupante. É claro que não existe uma receita única para cada caso, mas a busca do conhecimento espírita para entender o que está acontecendo e, consequentemente, as providências que possam advir dessa tomada de consciência, nos parece ser o caminho mais adequado. Não apenas para ajudar quem se foi, mas, sobretudo, para ajudar os que ficaram. No mais, existem indicações de livros que melhor esclarecem esse tema por tratarem da desencarnação de entes queridos. Atenção, você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição. Síndrome do Amor, pelos autores espirituais Fernando e Márcia, com psicografia da médium Graça Leão. Para isso, ligue para o telefone fixo 34710700 ou para um destes celulares, o da Vivo 997 51 23 97 ou o da TIM 981 79 2405. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A
vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Conhecendo a doutrina espírita, após a morte, a consciência se amplia. Logo que a pessoa toma seus primeiros contatos com as obras espíritas, como o Livro dos Espíritos, por exemplo, é comum dela ouvir o seguinte questionamento: se antes de reencarnar eu escolhi os problemas pelos quais estou passando, eu não devia estar bem da cabeça. Onde se viu nascer nesta família e enfrentar os problemas que estou enfrentando? Não entendo por que eu faria isso. Eu poderia viver bem melhor, cometer menos erros, se estivesse nascido noutro lugar. A dedução é lógica, simplesmente porque ela está contemplando a vida daqui para lá e não de lá para cá. Indicamos a leitura da questão número 260 de O Livro dos Espíritos, que de certa forma complementa a questão número 241, ainda dentro do tema Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos. Ao reencarnar, o espírito passa a submeter as restrições impostas pelo corpo, de modo que aqui, nesta encarnação, sua percepção e sensações ficam reduzidas às suas novas condições de vida. Para fazer uma comparação grosseira, a fim de que o ouvinte entenda melhor o que queremos dizer, diríamos que nesta vida o espírito vive como um mergulhador que, ao entrar no mar, precisa usar um escafandro a fim de se movimentar dentro d'água. Dentro d'água, ele vai perder muito de seus movimentos e sua própria capacidade de visão e audição também ficam reduzidas em relação à vida lá fora. Assim, é o espírito que entra no seu escafandro físico ou corpo biológico para viver e se movimentar aqui na Terra. Nesse momento, sua percepção e seus cuidados se concentram na tarefa que vai realizar dentro do mar, pensando primeiramente em sobreviver. Mas, se ele está ali com uma missão, é porque, mesmo difícil, ele a escolheu, pois no momento da escolha sabia dos benefícios que essa perigosa missão lhe proporcionaria. A situação do espírito, como dissemos, se assemelha. Quando estamos aqui na Terra, o nosso ângulo de visão está inteiramente voltado para o que está acontecendo à nossa frente, como o escafandrista no mar. É quando passamos a considerar apenas a vida presente, os fatos imediatos, as dificuldades e conveniências do momento, procurando garantir a vida da melhor forma possível. Quando volta à vida normal, tudo se modifica. Após a desencarnação, o espírito se liberta do corpo, como o mergulhador do escafandro, retornando à sua condição original, onde suas sensações e capacidade de percepção se ampliam. É quando ele vai avaliar seu próprio desempenho na missão que escolheu, compreendendo melhor até mesmo os perigos pelos quais passou,
os erros que cometeu e a necessidade de retornar à tarefa com muito mais dedicação e eficiência, a fim de estar bem consigo mesmo. Por isso, dizemos que depois da desencarnação, a consciência se abre e somos capazes de escolher o que melhor nos convém para o desempenho de nossa missão. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita ao vivo todos os domingos, a partir das 11h30, por meio do rádio, sintonizado nos 1060 kHz desta emissora, pelo site da emissora ou por algum aplicativo de rádio que você vai encontrar na internet. Aguardamos sua comunicação, caro ouvinte. Você enriquecerá o programa enviando perguntas, questionamentos, comentários, sugestões. Anote nosso endereço eletrônico: momentoespírita@caminhodedamasco.org. Telefone ou traga pessoalmente o seu recado. Chegou o momento apresentado pelo Maris. Boa tarde, Maris. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos os ouvintes do Momento Espírita. Conta-se que um sacerdote dedicado a serviços de atendimento a pobres e abandonados, certa vez encontrou no restaurante da cidade um antigo colega com quem convivera muito tempo na faculdade. Os dois se abraçaram comovidos e durante alguns minutos relembraram agradáveis momentos que tinham vivido na época em que eram estudantes. O amigo, porém, o estranhou sob a vestimenta de sacerdote e com tanta dedicação à causa social. Questionou se valia a pena se dedicar a uma missão em nome de Deus, se o próprio Deus não estava tão interessado nos destinos do mundo. Quando já estavam saindo do restaurante, logo viram à frente, deitado sobre a calçada, um homem maltrapilho, estendendo os braços magros e suplicando esmolas aos transeuntes. Imediatamente, apontando o mendigo, o amigo disse ao sacerdote: "Eu não lhe disse? Isso é obra de Deus. Veja como ele está tratando este pobre homem." Ao que o sacerdote replicou: "É aí que você se engana, amigo. Na verdade, é Deus que está preocupado com você. E ele colocou esse homem aí, à sua frente, para ver o que você pode fazer por ele." Caro ouvinte, o Lar Meimei é um departamento social do Centro Espírita Caminho de Damasco, que se ocupa em atividades que possam ajudar famílias que passam por momentos difíceis. Além da sopa bissemanal que oferece, distribui cestas básicas, enxovais para bebês, momentos educativos, atendimento médico. O lar está localizado na Avenida Dr. Labieno da Costa Machado, 1285, Garça. A entidade não mantém convênio com nenhum órgão público. Sua manutenção depende de contribuições, doações, além da venda de doces, salgados, artesanatos, que são confeccionados na própria instituição. Conta também com o brechó, que abre toda sexta-feira, às 13 horas, com entrada pela rua 7 de setembro, número 42. Seus serviços são praticados apenas por voluntários. O lar aceita doações. Para se comunicar com o Lar Meimei, ligue 3471-0604, repetindo, 3471-0604. Você pode se comunicar também pelo seguinte e-mail: larmeimei@caminhodedamasco.org. Você pode conhecer o Lar Meimei visitando a instituição ou entrando no site do Caminho de Damasco, caminhodedamasco.org.
caminhodedamasco.org. Repetindo, caminhodedamasco.org. Muito obrigado pela sua atenção. Tenha um bom domingo e uma ótima semana. Da desencarnação de Allan Kardec. Quando chega o mês de março, lembramos da desencarnação repentina de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, que ocorreu precisamente em 31 de março de 1869. Naquela manhã, Kardec entregava-se ao trabalho com muito entusiasmo, porque se tratava da mudança da livraria espírita para outro local da cidade de Paris. Foi quando, ao atender um mensageiro à porta, foi vítima do rompimento de um aneurisma na região cardíaca. Evidentemente, apesar de sua enorme disposição, Kardec nem tinha tempo para perceber que estava doente, além do que a medicina daquela época não dispunha de recursos para deter uma doença como aquela. No entanto, os espíritos já o haviam prevenido de que sua vida seria abreviada, face ao seu desgaste físico e emocional, que sofreria por muitos anos seguidos, por conta de acirrada luta que teria de empreender frente às animosidades de encarniçados adversários, tanto de dentro como de fora de suas fileiras. Foram quase 15 anos de dedicação exclusiva à doutrina que ajudara a espiritualidade a edificar e divulgar por todo o mundo. Palestra sobre pós-venção ao suicídio. Atenção, a psicóloga e psicoterapeuta Luciana Zombini Randa proferirá palestra sobre suicídio na próxima sexta-feira, 8 de março, às 20 horas, no Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, de Vila Rebelo, início da Rua Melquiades Neri. A diretoria do centro convida o público em geral para a palestra. A entrada é gratuita. Luciana é coordenadora do Grupo de Prevenção ao Suicídio, idealizadora e facilitadora do Grupo de Apoio aos Sobreviventes enlutados por suicídio na cidade de Marília. Atividades do Caminho de Damasco. O Centro Espírita Caminho de Damasco, que fica na Rua Gabriela 178, tem atividades diárias de aplicação de passe às 18 horas, menos quintas-feiras. As crianças e casos urgentes são atendidos às 17h30. Já no horário dos passes, os interessados podem buscar o atendimento para uma conversa fraterna com os atendentes que lá se encontram, podendo também agendar para uma outra ocasião. As reuniões de palestras e estudos para o público realizam-se segundas, terças, quintas e sextas. Nesta segunda-feira, às 20 horas, o tema da palestra será a ilusão do suicida. Terça-feira, 19h30, estamos iniciando a leitura do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, juntamente com o livro chamado Livro da Esperança, de Emmanuel. Quinta-feira, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E sexta-feira, grupo de leitura, onde estamos lendo e comentando o livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Grupo Vida. O Caminho de Damasco mantém há vários anos um serviço mensal de distribuição de mensagem de esclarecimento e conforto espiritual às famílias que perdem entes queridos. É um serviço esse atualmente coordenado pelo casal Luciane e Daniel Martins. As atividades de evangelização infanto-juvenil da USE acontecem todo sábado, às 10 horas, no Lar Meimei. Também no sábado à tarde, às 14 horas, no Lar Meimei, temos o estudo sistematizado de doutrina espírita para adultos, conduzido por Tiago Gravatin, aberto aos interessados. E as reuniões dos jovens da Mocidade Espírita Emmanuel ocorrem sempre aos sábados, às 16 horas, na Casa Espírita Allan Kardec, na Rua Barão do Rio Branco, 597. Programas de rádio. Todo sábado, pela manhã, logo após a primeira edição de Polícia é Notícia, a Unirádio apresenta o programa Flash 5 Minutos com Você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira.
E aos domingos, por essa mesma emissora, às 14 horas, História de uma Mensagem, analisando interessantes mensagens psicografadas por Chico Xavier. Biblioteca Batuíra. A biblioteca é um serviço do Caminho de Damasco que permite a qualquer pessoa o acesso aos livros por empréstimo sem qualquer custo. E além dos livros, ainda temos os DVDs mostrando filmes, palestras e estudos que são emprestados gratuitamente. A coordenação desse trabalho está a cargo do casal Sônia e Augusto. A biblioteca fica aberta ao público a partir das 17h30 e funciona até às 20 horas na segunda, terça, quarta e sexta. Nas demais dias da semana, menos na quinta-feira, das 17h30 às 19 horas. E como todo domingo, agora a Sônia nos traz a mensagem da semana. Bom dia, caros amigos. Muitos podem achar repetitivas as indicações que faço sobre as obras de Chico Xavier. Mas, a cada livro, novas questões surgem. E Chico Xavier pede licença, uma parte do além nos diálogos da Terra, nos traz a oportunidade de exercitar o nosso senso de discernimento, ainda tão precário, colaborando no despertar das ilusões que nos embalam. Então, fica para que meditem Deus e nós, de Emmanuel. Deus nos garante a vida. Cabe a nós outros aperfeiçoá-la e engrandecê-la. Deus nos provê de inteligência. Respondemos pela formação da cultura. Deus nos ilumina com a razão. O discernimento corre por nossa conta. Deus nos alimenta através do amor. Obteremos sempre do amor o que fizermos com ele. Deus suscita circunstâncias. De nós depende a escolha da ação para utilizá-las. Deus cria a possibilidade. O trabalho é obra nossa. Deus concede o dom de falar. A palavra nos diz respeito. Deus espalha recursos, somos chamados a valorizá-los e desenvolvê-los. Deus sugere o bem, está em nós o senso de concordância. Deus cria a semente, temos o privilégio da plantação no cultivo do solo. Deus nos envia o melhor que somos capazes de receber. Aceitação ou rebeldia vertem de nós com os resultados atribuíveis a cada uma. Deus estabelece o pensamento livre. Detemos o poder de manejá-lo na pauta dos princípios de causa e efeito. Deste livro, ressalto ainda um trecho da mensagem de Irmão Saulo. O processo civilizador do cristianismo é espiritual e não material, porque o homem é espírito e não matéria. Seu objetivo não é quantidade, mas qualidade. Seu método não é massivo, mas coletivo. Não opera em termos de massa, mas de coletividades. A adaptação deve decorrer de estímulos e não de pressões. O respeito pelos outros, tão pouco praticado até agora, é o cimento da construção do novo mundo. Daí a conclusão de Emmanuel. A evolução estimulada pela solidariedade humana e pela educação com exclusão da violência que pertence à barbárie. É o caminho único da civilização com Jesus. É o que lemos no item 790 de O Livro dos Espíritos. O homem não passa subitamente da infância à maturidade. Um ótimo final de semana. E conforme anunciamos no início desta edição, passamos agora ao sorteio do livro Síndrome do Amor, pelos autores espirituais Fernando e Márcia, com psicografia da médium Graça Leão, entre os ouvintes que nos telefonaram. E o livro sai para a nossa ouvinte, residente na Rua Princesa Isabel, número 134, Garça, Thelma Scarpinello. Parabéns, Thelma Scarpinello, você ganhou o livro, esperamos que goste da leitura. Mas venha buscá-lo aqui, na portaria da Unirádio, durante essa semana, no horário comercial.
Muito obrigado, ouvinte, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando deste momento de reflexão e paz. Agradecemos a você que se comunicou conosco e a todos os que nos acompanharam nesta manhã de domingo. E para encerrar aqui, vamos ouvir mais uma mensagem na voz de Chico Xavier. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.